quem fala é Felipe Azuma, advogado e professor de Direito do canal Masterclass do Júri. E este canal nós estamos inaugurando hoje, com este vídeo. Nós estamos até de certa forma antecipando um pouco a inauguração, a estreia deste canal, em razão do assunto que surgiu aí nas redes sociais e de fato é um assunto muito relevante, que é a respeito do chamado júri virtual, que tem uma proposta de sua instituição pelo CNJ. Antes de nós tocarmos para frente aqui o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva em nosso canal, porque nós vamos postar muito conteúdo de valor para você. Júri virtual, você sabe o que é? Não, nem eu. Mas vejam só, o CNJ, por meio de uma proposta de um ato normativo, numa minuta de voto do conselheiro Mário Guerreiro, eles estão aí prestes a votar. Isso já seria votado no dia 22 de junho, mas o processo foi retirado de pauta e o voto e o objeto destes autos aqui é justamente essa proposição para este período de pandemia, da questão do júri virtual. Olha, e analisando aqui, nós podemos, depois de uma certa reflexão, elencar 11 motivos do não para o júri virtual. Vamos lá? O primeiro motivo que eu vou te passar aqui é que a alteração no procedimento do júri, na organização do júri, só pode ser feita mediante lei. O artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal diz que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Só a lei pode organizar o júri. Então, ato normativo de tribunal nenhum, nem do CNJ, nem do Supremo Tribunal Federal, pode alterar o procedimento do júri. O segundo motivo é que há uma determinação legal de reunião dos membros que compõem o júri. Lá no artigo 447 do CPP está previsto quem são esses membros que compõem o júri. O juiz togado, que é o presidente, e os 25 jurados que são alistados, e depois os 7 que são sorteados. Depois, lá no artigo 453 do CPP, fala que o tribunal ele vai se reunir para a sessão de julgamento. O tribunal quem? Esse tribunal que foi alistado ali antes. Então tem que ter sim, nos termos legais, uma reunião desse tribunal, e não há de forma nenhuma alguma previsão, alguma brecha para dizer que essa é uma reunião, poderia ser virtual. Ora, uma coisa é você participar de uma sessão virtualmente, outra coisa é você se reunir para uma sessão. Parece que a própria semântica aponta no sentido de que reunião é algo presencial. O terceiro motivo que eu vou te passar é que há, na prática, uma mitigação do princípio da plenitude de defesa. Eu quero falar da defesa técnica. Ora, o defensor, de acordo com esta normativa que se quer votar lá no CNJ, ele poderá, tá certo, é uma faculdade, não participar presencialmente do ato. Ora, é importante, quem faz júri sabe da importância de se estar presente ali no plenário, da importância de você olhar no olho do jurado, da importância de você sentir durante a fala da parte contrária como está sendo a reação de cada jurado. Então, a defesa técnica fica sim prejudicada nessas circunstâncias. Imagina uma oitiva de testemunha durante a instrução, em que a defesa ou até a acusação pode não estar ali observando como está sendo o comportamento da testemunha. Só vê o rosto dela ali numa tela, digamos assim, sem cor, entre aspas, sem vida. Então, a defesa técnica fica prejudicada nesta circunstância. Quarto motivo é que há uma mitigação na prática do princípio da plenitude de defesa, e aqui eu quero me referir à defesa pessoal do próprio acusado. Primeiro, que há uma flagrante, ao nosso sentido, inconstitucionalidade nessa situação, porque o artigo 2º, parágrafo 3º desta proposta diz que o réu solto pode ir até o plenário e participar da sessão. Agora o réu preso não. Então vejam só, aquilo que se instituiu como uma exceção lá no interrogatório por videoconferência, há anos atrás, agora aqui já virou regra.
Agora aqui já passa a ser uma regra com força de impedir o réu preso de estar lá, de acompanhar a sessão do júri. Ora, é um direito do réu estar ali para poder passar informações para o seu advogado. Falar, olha, pergunta isso. Esse fato é importante durante uma inquirição de testemunhas, por exemplo. Quinto motivo que eu quero elencar aqui, e é utilizando os próprios, considerando da normativa que se pretende votar no CNJ, é relativo à duração razoável do processo. Ali o conselheiro ele utiliza desse dispositivo do artigo 5º da Constituição, que trata ali então dos direitos e garantias fundamentais, portanto, individuais, portanto, e ele diz, olha, é preciso que se dê uma duração razoável ao processo. Bom, vamos lá. Essa questão desses conceitos aí fluidos do que é uma duração razoável gera enorme problema. Nós sabemos na prática, nós criminalistas, como é difícil você conseguir um habeas corpus por excesso de prazo. A jurisprudência dá inúmeras justificativas para não soltar os réus pelo excesso de prazo. Às vezes tem réu lá preso um ano e meio. Ah não, o processo era muito complexo, por isso ele passou 1 ano e meio preso. Essa pandemia está aí desde março, uns dizem que em setembro já vai ter diminuído bem, outros talvez um pouco mais, um pouco menos, alguns meses só. E o que é a duração razoável do processo? Ela é intrinsecamente ligada, e este foi o objetivo da inserção desse dispositivo constitucional lá na reforma, na reforma do judiciário que veio pela emenda 45, e o objetivo da duração razoável do processo é que haja uma efetiva prestação jurisdicional, ou seja, que a entrega do direito seja efetivo, se faça valer de verdade e tenha efetividade, tenha utilidade para o destinatário da decisão judicial. E quem é o destinatário da decisão judicial no processo do júri? Num primeiro momento, diretamente é o réu. É ele que vai ser condenado ou é ele que vai ser absolvido. Então, é absolutamente contraditório, é absolutamente paradoxal eu utilizar um direito fundamental individual que ao fim e ao cabo vai se voltar contra o próprio indivíduo, contra o próprio réu, contra o próprio acusado. Nós estamos falando ali, não precisa de muito esforço hermenêutico, de um direito fundamental. O sexto motivo que eu quero elencar aqui para vocês tem a ver com os entraves práticos e operacionais desse sistema que se quer adotar. Veja só, lá no artigo 3º está dito o seguinte: o juiz poderá convocar os jurados do período para uma reunião virtual prévia, com a participação dos representantes do MP, da defesa, ocasião na qual analisará os pedidos de dispensa e dará explicações sobre o procedimento do júri. Então pode ter uma reunião prévia, e aí todos os 25 jurados precisam ter, vamos lá, um smartphone razoavelmente legal, né, que tenha condições para suportar um aplicativo, o aplicativo que será utilizado, que vai precisar ter uma internet adequada para isso também. Vai ter que esperar todos os 25 jurados se reunirem, se conectarem para essa reunião prévia, porque se estiver faltando um, o juiz vai ter que ficar explicando individualmente. Ou lá no meio da reunião cai a conexão, né, ou falha o aplicativo de um dos jurados. Olha só o problema prático operacional que isso vai trazer. E lá no artigo 4º diz o seguinte: na data designada, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri poderá se iniciar virtualmente. E aqui que entra em contraposição com o segundo motivo lá que eu passei agora há pouco aqui para vocês. Pelo sistema de videoconferência, com acompanhamento virtual do juiz, do representante do MP, da defesa técnica, no momento em que será realizado o sorteio dos 7 jurados que comporão o conselho de sentença. Então vai ter um sorteio ali, né, com a presença do MP, da defesa, e aí vão sortear os 7 jurados. Parágrafo 2º, né,
Aliás, parágrafo primeiro, caso o juiz-presidente opte pelo procedimento previsto no caput após o sorteio, o ato deve ser suspenso para que o magistrado, os jurados sorteados, o secretário de audiência e os oficiais de justiça no mesmo dia se façam presentes à sala de sessões plenárias do Tribunal do Júri. Bom, olha só, não estava nem no script isso aqui. Sorteio o jurado. A partir do momento que o jurado é sorteado, né, e ele vai tomar o compromisso ali, ele já está ali regido sobre a questão do sigilo. Ele já não pode conversar mais com outras pessoas a respeito do fato. Quem garante que isso vai acontecer? Que da casa até o percurso ele não acessou a internet, no percurso da casa dele até o júri ele não acessou a internet. Olha só. E mais, parágrafo 2º. Os representantes do MP, da defesa e o réu, se solto, deverão, antes de ser determinada a suspensão da sessão de que trata o parágrafo 1º, informar ao juiz-presidente se desejam comparecer ao ato pessoalmente ou se estarão presentes virtualmente pelo sistema de videoconferência. Olha só, quem fez isso não imaginou os problemas técnicos, práticos, operacionais. Vamos imaginar numa cidade pequena, até fácil da gente entender. Agora vamos imaginar numa cidade grande. 7 jurados sorteados no mesmo momento vão ter que se dirigir até a sessão plenária, até a sessão do Tribunal do Júri, onde vai ocorrer, até o plenário do júri. E se no meio do caminho aí furar um pneu, um jurado se acidentar? Olha só, tem jurado que pode morar a 20 minutos de distância, a 20 minutos de tempo, de percurso, melhor dizendo, não, de distância do plenário. Agora, dependendo do tamanho da cidade, tem jurado que pode levar 1h30, 2 horas para sair da casa dele e chegar até o plenário. Todo mundo vai ter que ficar lá esperando, naquele clima, né? De muito ânimo, de muita alegria, esperando o jurado que mora longe. Vejam só, fica totalmente fora de mão isso que se pretendeu fazer. O 7º motivo que eu quero elencar é o seguinte: não se pensou que nós estamos no Brasil. E a internet no Brasil, de uma maneira geral, e me corrijam aí se eu estiver errado, mas no Brasil todo mundo reclama da internet. Olha só, então esse 7 tem a ver com os problemas de rede, de conexão. Imagina lá, promotor fazendo a sustentação oral à distância. Tá, beleza, fazendo lá, ele optou por não estar presencialmente. De repente cai a conexão. Como é que faz? E aí ele continua falando. Esses dias eu estava numa sustentação oral, eu falei ali uns 7 minutos, porque você está concentrado no ato, olhando para a câmera, sustentação oral à distância, vai lá. Né? E depois que eu fui ver que tinha caído a conexão. Até depois, quando eu voltei, perdi todo, quase um rebolado nessa história para voltar no ponto onde eu tinha parado. Então, nós temos esse problema aqui no Brasil de internet. Não é que nem no Japão, onde há muito tempo tem banda larga de alta qualidade e a custo baixíssimo. O próximo motivo que eu quero elencar aqui para vocês, o 8º, é a questão da lesão ao princípio da publicidade dos atos processuais. O princípio constitucional lá do artigo 5º, inciso 60, do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, é violado aqui neste ato normativo lá no artigo 5º, que diz o seguinte: olha, a sessão do julgamento terá ampla publicidade, com possibilidade de acesso virtual à sessão de julgamento, devendo ser disponibilizado o link de acesso ao sistema de videoconferência, aos familiares do réu e da vítima e ao público em geral. Me diz uma coisa, como que o público em geral vai ter o acesso a esse link? A publicidade dos atos processuais, dos atos jurisdicionais, é um direito fundamental, é uma garantia constitucional que se vê violada aqui. Aliás, dentro do processo penal brasileiro, o Tribunal do Júri é um dos poucos atos que literalmente leva o povo para dentro da justiça. E com essa situação aqui, mesmo que se dê link, olha a dificuldade de se dar um link numa situação dessa.
Quem vai atrás, quem vai conseguir um número do servidor e ir atrás de um servidor do judiciário para conseguir um link? Às vezes nós advogados, para conseguirmos lá a expedição de um alvará de soltura, temos dificuldade para encontrar alguém nesse período de pandemia, mesmo com os plantões. O nono motivo que eu elenco aqui é a falta de isolamento no depoimento das testemunhas. O artigo 12 deste ato normativo aqui diz o seguinte: as vítimas, desta minuta melhor dizendo, as vítimas e as testemunhas poderão ser ouvidas pelo sistema de videoconferência no momento próprio da sessão plenária do julgamento. Ora, lá no artigo 210 do CPP, está claro, todo mundo sabe disso, que as testemunhas elas devem ser inquiridas separadamente uma da outra, de modo que uma não escute o que a outra está fazendo, está dizendo. Quem garante que uma testemunha não pode pegar um link com um terceiro, já que estaria disponibilizado para todos, e ficar assistindo o depoimento da outra? Quem garante que não pode ter alguém ali do lado da testemunha, atrás da câmera? Ela não está isolada. Então isso também é outro objeto aqui de um questionamento veemente nosso, no sentido de que não tem como se isolar a testemunha nessa situação. Vamos lá, e de novo, voltando ao item anterior, no meio do depoimento da testemunha cai a conexão, ou cai a conexão do advogado, do promotor, vai virar desculpa a expressão, um balaio de gato essa situação. O 10º motivo que eu quero trazer aqui para você, e talvez seja um dos mais importantes aqui, é que, se isso for aprovado, eu não tenho dúvida de que vai ter uma alteração desfavorável de ânimo dos jurados para com o réu. Ora, boa parte do Conselho de Sentença Brasil afora, nós sabemos, é composto por funcionário público. Muitos desses funcionários públicos estão trabalhando em home office quando o seu trabalho permite, ou não estão trabalhando quando o trabalho não lhe dá essas condições. E ele vai sair da sua casa depois do sorteio, pegar trânsito, ir até lá na sessão do júri, correndo o risco de contaminação pelo coronavírus. E isso com certeza vai trazer uma carga negativa no momento do julgamento. Eu não tenho dúvida de que uma situação dessa vai ter o condão de fazer chover um monte de condenações Brasil afora, e condenações injustas por conta de toda essa celeuma criada, de todo esse clima que vai se instalar por conta de uma sessão do júri virtual. E o 11º motivo é o seguinte: esta questão do júri virtual fere a essência do julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo Tribunal do Povo, pelo Tribunal das Lágrimas, ali no Salão dos Passos Perdidos, como queiram os tribunos chamar. Olha só, a essência do júri é levar o povo, é o julgamento do povo, feito pelo povo. São jurados, juradas, leigas, pessoas do povo que estão lá para julgar um semelhante seu. Então, também é da essência levar, é a parte do nosso processo penal brasileiro mais democrática, onde a democracia se mostra ali no seu ápice, porque democracia não tem relação só com a questão de quantidade, não, a democracia tem a ver com essa efetividade da participação popular em todos os poderes, e no tribunal, e na justiça brasileira, isso se revela no tribunal do júri. Ora, a essência do júri nós sabemos, por isso que alguns chamam ali de tribunal das lágrimas. Tem a família enlutada que pode estar ali assistindo, tem a família do réu que teve a vida ali desgraçada também pelo episódio fatídico, que está ali assistindo. Tem os populares que às vezes conhecem a vítima, que conhecem o réu e podem estar lá assistindo. E tudo isso que está querendo se implantar fere essa essência. E concluindo aqui essas nossas colocações, eu estudando, por outros motivos até, eu já ouvi alguns falando da chamada jurisprudência em tempos de crise. O ministro Gilmar Mendes do STF falou sobre isso. Eu já ouvi outros falando de
falando de inconstitucionalidade ou constitucionalidade circunstancial. Entendo um pouco a respeito destes pensamentos, mas quer dizer o seguinte: para o júri isso não se aplica. Não se aplica porque nós estamos tratando de direitos fundamentais aqui. E com relação aos direitos fundamentais, existe aquele princípio chamado da vedação do retrocesso, ou chamado efeito cliquet. Os direitos fundamentais só podem progredir e jamais regredir, como se quer fazer, infelizmente, nessa situação. Olha, eu gostaria da sua participação a respeito deste assunto. Então, curte aí, se puder, compartilhe este vídeo e comente, ok? Um abraço!